Noite. Boa noite a todos os que estamos já aqui na nossa sala. Cumprimento os participantes. É uma satisfação estar aqui. Também já cumprimento os que terão acesso a esse conteúdo no futuro. Também é justo saudá-los. Prazer estar compartilhando esse momento com vocês. Bom, hoje nós chegamos ao último dia do nosso fórum Family Talks. E acho que faço uma brevíssima apresentação institucional, não é? Talvez muitos de vocês estejam conhecendo a nossa organização a partir desse evento. Então, Family Talks é o programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família, que é uma organização da sociedade civil que atua desde 1978, ajudando as famílias a desenvolverem o seu projeto de desenvolvimento familiar. Nosso programa, de modo concreto, busca assegurar a proteção especial à família, que é o que está previsto no artigo 226 da Constituição Federal, atuando junto ao governo e à opinião pública com promoção de ações públicas e privadas para o fortalecimento das relações familiares. O Fórum Family Talks tem como objetivo, é um evento gratuito, com o objetivo de discutir como famílias, empresas e sociedade podem fazer do cuidado um investimento para o futuro. E por que o cuidado é um investimento para o futuro? Vejam, a atividade de cuidado é a atividade que propicia o desenvolvimento das pessoas. Nenhuma pessoa se desenvolve sem que seja cuidado. O ser humano precisa ser cuidado, sobretudo no início da sua vida. A partir daí, ele entra num processo de formação, adquire a sua independência, e hoje, com o aumento da expectativa de vida, vai chegando um momento que ele volta a precisar desse cuidado. O cuidado é realizado, sobretudo, dentro das famílias. E quando nós ajudamos, criamos um ambiente social que dê o suporte necessário às famílias a cuidarem das pessoas, nós estamos criando condições melhores para o desenvolvimento de todas as pessoas, sobretudo das crianças. E, por isso, esse é o melhor investimento para o futuro, criar melhores condições para o desenvolvimento de todas as pessoas. No primeiro dia nós falamos do cuidado dentro da família, da dinâmica de cuidado dentro da própria família. Ontem nós falamos sobre o papel que a empresa tem e como a pessoa pode, por um lado, equilibrar a vida pessoal e profissional, e ao mesmo tempo qual o papel que a empresa tem para ajudar as pessoas a conseguirem criar condições de cuidado. E hoje nós vamos ampliar ainda mais o debate para refletirmos sobre como a sociedade civil e os governos podem prestar o apoio às famílias, né? Criar esse ambiente indutor do desenvolvimento familiar e que cria as condições para que todos sejam cuidados adequadamente. Para isso, nós temos aqui 3 convidados. Primeiro, Dr. Marcos Kissel, que é médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, um doutorado em administração na George Washington University, é professor titular da Universidade de São Paulo, fundador, membro do Conselho Deliberativo do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e membro do Conselho do Instituto Ronald McDonald, da SAVE, e do Conselho Social, na Fiesp-Ciesp. Já atuou como diretor para a América Latina e Caribe da Kellogg Foundation, e também, além de ser fundador e membro do Conselho do WINGS, Worldwide Initiative in Grant Making. Bom, Dr. Marcos, boa noite, muito obrigado. Um prazer estar contigo, compartilhando esse momento. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Agradeço esse convite da ADEF, que eu tive a oportunidade de conhecer já há algumas décadas atrás, e fico feliz de podermos estarmos juntos e debater aí um pouco a questão de prestação de serviços à família, né? Muito obrigado Legal. pelo convite. Também está conosco Germano Guimarães, que é cofundador e diretor-presidente do Grupo Telos, a primeira organização de inovação e design de serviços públicos no Brasil. Atua há 12 anos em projetos de inovação, em parceria com todas as esferas de governo, meio privado e sociedade civil, para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Foi presidente do iClass, Associação Ibero-Americana de Liderança para a Competitividade, e cofundador do Big Bang, Encontro de Jovens Líderes e Empreendedores da América Latina. Em 2010, recebeu o Prêmio Mário Covas, nas categorias de Inovação e Excelência em Gestão Pública. Fez parte do Conselho Consultivo do Instituto Natura, é membro do Conselho Consultivo do Arte Despertar e do Centro Ruth Cardoso.
curador alumni do Global Shapers do World Economic Forum e mentor de startups do Brasil Lab. Germano, é um grande prazer contar com a sua presença aqui. Uma boa noite. Satisfação. Muito obrigado. Rodolfo, boa noite. Prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Vai ser ótimo a gente dividir esse momento aqui para pensar como o poder público pode investir mais nos cuidados para a família e a gente, assim, ter um desenvolvimento mais sustentável para todos. Obrigado. Também temos aqui conosco, compartilhando a mesa, o Paulo Neiva, que é engenheiro e físico, mestre pela USP, doutor em ciências pelo ITA, master em direção de centros educativos pela Universidade Complutense de Madrid. Hoje é diretor pedagógico do CEAP, Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, uma ONG que atua, uma ONG de formação profissionalizante para jovens no bairro da Pedreira, em São Paulo, com cursos de formação e qualificação profissional para jovens entre 10 e 18 anos, que ganhou o prêmio de melhor ONG de educação no Brasil em 2019 e melhor ONG da região Sudeste em 2020. Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado. Vai ser um enorme prazer contar um pouco, receber um pouco da sua experiência. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, espero com tão ilustres convidados, vamos conseguir ajudar muita gente. Essa iniciativa da Family Talks é muito boa, viu? Agradeço o convite e a honra de estar aqui com vocês. Perfeito. E também temos conosco a Karina Tolara Dalkmin, que é socióloga pela Universidade de Berlim, tem experiência como consultora em gestão pública na FGV. Desde 2018, ela é assessora especial na Prefeitura de São Paulo, responsável pela coordenação do Programa Municipal de Primeira Infância. Antes disso, ela trabalhou como consultora na FGV e no Unicef Brasil, bem como na Agência de Cooperação Alemã em Moçambique. Karina, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Vai ser um prazer ouvir um pouco da sua experiência. Muito obrigada, Rodolfo. Um grande prazer estar aqui e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar a experiência da Prefeitura de São Paulo aqui com todos vocês. Ótimo. Então, hoje nós vamos seguir essa dinâmica, hoje vai ter uma pequena diferença, nós vamos seguir a dinâmica de debates e, ao final, nós vamos convidar a Karina para apresentar o case aqui da Prefeitura de São Paulo, que é muito prático, vai ajudar a concretizar vários pontos que nós vamos conversar sobre como o poder público pode apoiar o cuidado das pessoas e as experiências de primeira infância, elas são uma das mais consolidadas e relevantes nesse âmbito, e a cidade de São Paulo já tem um plano bastante avançado que é referência aí para todo o país. Bom, sem mais delongas, vamos entrar nos tópicos que temos aqui para conversarmos, não é? Acho que uma primeira questão, uma questão bastante genérica, e que acho que a pandemia trouxe uma reflexão para muita gente a respeito do cuidado, não é? Nós vimos a importância, por um lado, de uns cuidarmos dos outros. E o tema geral aqui do nosso fórum é esse cuidado. E aí vem uma questão interessante. O cuidar das pessoas é papel de quem? Quem é responsável pelo cuidado das pessoas? Ou quem deve ser o responsável pelo cuidado? O Estado e a sociedade devem ter alguma responsabilidade na hora de falarmos do cuidado ou não? Cada família tem que buscar ter os recursos e procurar, vamos dizer, ser autossuficiente. Então, essa é uma primeira provocação. Eu gostaria de, primeiramente, talvez, Marcos, se você quiser falar um pouco da sua visão também, trazendo algo da sua experiência, que eu acho que diz muito sobre essa primeira abordagem um pouco mais geral que nós trazemos. Fica à vontade. Bom, eu acho que nós estamos diante de uma sociedade que, a partir de 88, assumiu essa ideia do que é um Estado democrático de direito, é um direito constitucional de você prestar serviço em áreas
tão distintas e que envolvem muito do social, do cultural, do ambiental, para a gente não ir muito longe na nossa Constituição, que é bastante prescritiva de tantas áreas que têm que ser tomadas como um direito do cidadão e um dever do Estado, né? Então, a grande questão não é quem tem que fazer esse cuidado, é mais como é que estão se comportando esses atores que têm que fazer o cuidado. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, e lamentavelmente, quando está acontecendo esse evento, nós estamos vendo claramente porque o ponto débil da história está no Estado, que não está conseguindo dar a garantia desses direitos constitucionais através da sua estrutura de Estado, né? Que é bastante grande, é bastante detalhada, é bastante burocrática, é bastante distribuída pelo país, mas não está conseguindo fazer ações que devem ser feitas, né? Por outro lado, o segundo componente do dever é sempre a sociedade, porque a sociedade se manifesta através de empresários, de organizações sem fins lucrativos, de estruturas de grupos de interesse, e isso é sociedade, né? E a sociedade tem o seu papel nisso, né? E aí é que entra o espaço da sociedade civil organizada, que cria organizações, e hoje é praticamente impossível você falar de qualquer área de interesse comum, de interesse da população, que não esteja uma ONG ou fazendo o seu trabalho de advocacia pela causa, ou prestando serviço que o Estado não está prestando serviço. Então, é praticamente impossível hoje, mercê do desenvolvimento que nós tivemos, particularmente nas 2 primeiras décadas deste século, imaginar que a sociedade civil está parada. Não, eu acho que a sociedade civil está muito atuante, e eu acho que durante o nosso debate aqui vai ter chance de a gente poder exemplificar com vários exemplos aí importantes disso, né? Então, mas eu acho que esse dever está distribuído obrigatoriamente entre o que nós chamamos aqui de governo e o que nós chamamos de sociedade, como 2 elementos sobre os quais o desenvolvimento deve caminhar, né? Muito interessante, Marcos, e nós vemos isso, né? Seria essa responsabilidade compartilhada. É muito interessante ter trazido o que preconiza a Constituição, porque, de fato, é um desafio a implantação daquilo e envolve não só o governo, mas também a sociedade. Eu aproveito esse gancho e, Germano, eu pergunto a você que o trabalho do Instituto Telos é muito esse em geral, até de estimular, de criar melhores condições para o trabalho público. Então, tem um papel muito importante nisso. Então, gostaria um pouco de ouvir as suas considerações sobre essa questão inicial, né? De quem que é esse papel, então, como sociedade e Estado podem atuar para ser esse suporte, né? Por favor. Perfeito, Rodolfo. Eu acho que, do ponto de vista da responsabilidade, né, até inclusive a Constituição de 88 determina ali uma hierarquia da responsabilidade do cuidado, né, sobre o indivíduo, criando essa ordem que é primeiro da família, depois da sociedade e terceiro o Estado, quando essas duas instituições, vamos dizer assim, não conseguem suprir os direitos, né, desses indivíduos. Porém, né, muitas vezes também, quando a gente fala de um país subdesenvolvido, que está em busca de se desenvolver cada vez mais, né, como o Brasil, ele acumula uma série de passivos sociais, né? Passivos sociais em todas as áreas, né? Na área de geração de renda e emprego, na área de saúde, na área de educação, na área de assistência e desenvolvimento social, ou seja, de proteção social. Então, você tem famílias que estão imersas nesse passivo, né? E muitas vezes elas se sobrecarregam, né? Ou não têm a capacidade também de suprir todas essas necessidades. Com isso, a presença do Estado ela é necessária, né? Então, o que também reflete um pouco na nossa Constituição, como o Marcos bem colocou, né? A gente tem ali uma Constituição que determina muitos direitos, né? E deveres que o Estado tem que suprir essas famílias e a sociedade, o que acaba criando um Estado muito grande hoje no Brasil
e que acumula certa ineficiência, né? Então, por que tem essa grande responsabilidade? Então, eu acho que, em primeiro lugar, ao invés da gente também, a gente está muitas vezes numa sociedade do ou, né? Ou a responsabilidade do cuidado é da família, ou a responsabilidade do cuidado é do governo. E eu acho que a gente tem que cada vez mais conscientizar todo mundo que é uma sociedade do E. É responsabilidade de todo mundo. Essa responsabilidade é compartilhada. O fato é que muitas vezes o governo, né, tem seus desafios, assim como a família. Então, como é que a gente endereça esses problemas, né? Então, o primeiro ponto, né, o primeiro passo, e recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma imersão em Medellín para conhecer o processo de transformação que Medellín passou da cidade mais violenta do mundo, né, mais violenta do que áreas de guerra no mundo, para uma das cidades que tem o maior fluxo de turistas na América Latina. E como é que eles fizeram essa transformação em 20, 30 anos? E um dos pontos que o secretário de Desenvolvimento Social colocou foi que, olha assim, a sociedade, nós aqui, primeiro passo foi, nós podemos estar em desacordo da solução da política pública, mas nós não podemos, como sociedade, estar em desacordo do problema. Então, o problema precisa estar claro, né? Para que aí a gente consiga criar um caminho junto, e esse caminho pode ter diferentes ideias, né? Então, eu acho que no Brasil a gente ainda precisa, né, ter claro quais são os nossos desafios e os nossos problemas em relação às questões sociais. Vou dar um exemplo, né? Hoje, inclusive, né, recentemente, no Brasil, a gente tem, segundo a Unicef, né, dados de 2018, 6 a cada 10 crianças no Brasil estão, né, em situação de pobreza, né? Estão em situação de pobreza. E muitas vezes a gente tem essa mesma criança, né, com o celular na mão, mas com o pé no esgoto, né? Então a gente ainda tem muitas incoerências, né, num país que está se desenvolvendo. Então a gente precisa entrar nesses consensos. Não dá para pensar num Brasil do século XXI, onde a gente tem, né, um grande déficit de saneamento. Não dá para a gente ainda não ter 100% das nossas crianças de 0 a 6 anos numa creche ou numa pré-escola, né? Então, a gente tem muitos desafios que a gente precisa ainda, como sociedade, entrar num consenso. E eu acredito também, né, não esquecer e deixar de falar da sociedade, como o Marcos colocou. A sociedade civil, ela está cada vez mais organizada, ela está cada vez mais ativa e proativa, entrando também nesse gap onde o Estado não consegue chegar. E com muita qualificação e com muita competência, né? Eu acho que a gente também vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais sobre o papel da sociedade civil. A sociedade civil tem desempenhado um papel incrível, inclusive em apoiar a formulação de políticas públicas, né? Ajudar a qualificar. Então, eu acredito que, né, para concluir, que o desafio hoje não é do ou, né? A responsabilidade não é de um ou outro, mas é do e, né? A gente precisa entender que a gente só vai conseguir esse desenvolvimento se todas essas três instituições, família, sociedade civil organizada e governo, atuarem em conjunto, mas partindo do pressuposto que nós temos consenso de quais são as prioridades e desafios da sociedade. Legal, Germano. Muito interessante lembrar a hierarquia que a Constituição coloca, né? É até o que se chama princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, organiza a ação do Estado e da sociedade dentro de uma lógica de complementação. Isso é muito importante. E essa sua fala final de chamar também a responsabilidade, nós vamos ter ocasião realmente de aprofundar. Eu acho que é um tema fundamental, né? Estamos aí fazendo, a sociedade está se organizando, mas pode fazer mais, como fazer? Acho que são questões aí que vão aparecer. Paulo, eu vou pegar um gancho. Você tem uma atuação na ponta, não é? Você está atuando junto com famílias, em situação aí, muitas delas em famílias vulneráveis, e eu queria ouvir de você, não é? Acho que pelo simples trabalho de estar numa organização que dá formação a quem precisa e dá esse apoio, como que você vê essa questão, né, de as famílias precisam de apoio, é possível fazê-lo, como que vocês fazem? Talvez não entra tanto assim, mas digo, uma visão um pouco mais ampla, não é? A percepção sua de estar num lugar em que tem uma realidade muito específica.
por favor. Não, tá bom. Olha, esse tema é muito motivante. Tem 40 minutos para falar? Não? Eu acho que não, né? Tudo bom, ok. É que o tema, o que você falou, Germano, do E, é isso mesmo. Então, olha só, eu estou na periferia de São Paulo, aqui região sul, região em volta de nós. Quantos habitantes? 480 mil. É maior que muita cidade. E se você vê a região, periferia era favela, agora melhorou, se chama comunidade. Comunidade é que, no lugar da favela, construíram tijolos, né? Então, tudo isso é muita gente. Bem, vou puxar a sardinha para o meu lado agora, né? Para ver a solução é a educação. Isso nós aplicamos. Então, o Estado, com as seu tamanho, se vai querer fazer organizações enormes, centralizar, ele não vai conseguir. Se apoiar o princípio da subsidiariedade que você está falando, né? Apoia as iniciativas. Então, aqui é uma escola técnica, são 600 alunos, conseguimos abrir um outro colégio com mais 700 alunos e pretendemos abrir uma faculdade. Então, essa aqui está crescendo, o SEAP está crescendo bastante. Mas nesses 36 anos, formamos 7.500 alunos. E nós temos uma ordem de prioridade também. O Germano falou, eu acho que interessante. Para nós é pais, professores e depois alunos. Se os pais, a gente consegue uma formação boa para eles, olha, resolve grande parte dos nossos alunos. Tanto que para a seleção aqui na escola técnica, primeiro passa na seleção os pais. Depois os professores, em segundo lugar, que tem que ter uma boa formação. Tem que ensinar a fazer conta, viu? As 4 operações. E depois ajudar também o menino. E, em terceiro lugar, os alunos. Essas são a nossa ordem de prioridades e isso dá certo. Nós temos muitas colocações assim. E focamos na educação. O ensino técnico, a curto e médio prazo, tira o aluno, o menino com 16, 17 anos, quase 18 anos, vai trabalhar e aumenta em 40% a renda familiar. Isso é muito bom. Só que ano passado, com a pandemia, nós tivemos tudo no remoto, né? Mas foi arrecadar cestas básicas, viu? Quase 2.000 cestas básicas, porque aí, nesse momento, a educação passa para o segundo lugar. Primeiro, as pessoas precisam comer. Aí, fique em casa. Gostaria de uma foto 360 graus aqui, essa expressão fique em casa, vê onde é que eles estão, né? Se você vê o tamanho da região, a altíssima densidade populacional, fique em casa? Não tem jeito. Então, nós tivemos que partir ano passado para grandes campanhas de cestas básicas, né? Mas eu acho essa ordem, mas não tirar o protagonismo dos pais. Isso está sendo discutido, já se viu em alguns juízes do ministro do STF, colocando em dúvida isso. Não pode acontecer, no meu ver, isso não pode acontecer. É uma centralização exagerada e prejudicial às famílias. É interessante isso daí, a gente volta a um tema muito importante, que é o trabalho como uma parceria, né? E não geração de um conflito, seja do poder público, seja da sociedade com as famílias, não é? E tudo isso se conecta de alguma maneira com o que nós falamos, seja com o que está previsto na Constituição, que está claramente previsto, criando as hierarquias e garantindo todos os direitos, e ao mesmo tempo que isso se plasme em uma realidade. Bom, eu queria agora direcionar ao Marcos uma pergunta. Existe uma percepção de que a sociedade brasileira, apesar de todos os avanços desde a Constituição de 88, ainda não tem um grande envolvimento de forma, vamos dizer, com os problemas públicos. Isso, por exemplo,
comparando com uma sociedade bastante organizada, como, por exemplo, a sociedade americana, com várias associações, até tem uma cultura associativista, cultura de doação. E você tem um papel aqui no Brasil de, vamos dizer, liderar o movimento filantrópico. Então, como você vê isso, né? Em que ponto a sociedade brasileira está em relação a esses problemas? A pandemia, acho que foi um marco, teve um recorde de doações ano passado, né? Mas onde chegamos e para onde precisamos ir na sua visão? O que precisamos construir ainda? Eu queria fazer a conexão entre a tua pergunta e algumas coisas que foram faladas até agora, e eu queria fazer 2 comentários específicos. O primeiro comentário é que a exigência que a sociedade pode ter é que deveria ocorrer uma parceria envolvendo o governo. Eu acho que o governo deveria colocar como exigência de plano de governo a participação da sociedade. Isso quer dizer o seguinte, esse tema é um tema que já denota a necessidade de trabalhar junto. E o que nós vemos no Brasil ainda é um descrédito no trabalho junto. Quando você olha pelo lado do governo, eu vou pegar um tema que eu conheço bastante bem, que são os conselhos municipais de saúde. O que acontece com esses conselhos? Eles têm que ter a participação cidadã. 50% é de gente que vem do setor saúde, 50% é participação cidadã. Quem indica esses participantes? O prefeito. Quem é que indica, aprova esses participantes? As câmaras municipais. O que está acontecendo hoje no Brasil? Isso é uma mentira, porque a maioria dos prefeitos colocam nos conselhos municipais de saúde os seus parentes, amigos, cabos eleitorais, etc., nesse componente de 50% que é a sociedade civil. Então, tem um espaço para a sociedade civil, mas a sociedade civil é, de certa maneira, rechaçada pelo poder público. Por que acontece isso? Porque existe sempre o medo do político de que isso vai usurpar um resultado favorável que para ele é medido em voto, e para transformar isso em cooperação, colocando dinheiro público, fazendo alguma coisa que enaltece essa ONG, essa organização da sociedade civil, é um prejuízo. Então, existem alguns preconceitos que vêm do lado do governo. Agora, existe também uma certa manipulação de certos grupos com relação à sociedade civil. A sociedade civil não é isenta de também ser um espaço ocupado por indivíduos mal intencionados. E você vê essa questão rotineiramente com invenções de organizações que são organizações que, na verdade, seguem o exemplo que nós tivemos, lamentavelmente, da Legião Brasileira de Assistência na época do Collor, em que você tem organizações que se montam como organizações da sociedade civil ou organizações sociais que entram para manipular dinheiro público. Nós tivemos no Rio de Janeiro o escândalo dos hospitais de emergência que caíram na mão de uma organização social absolutamente idônea. Já se sabia que essa organização não prestava e puseram isso. Como nós outros estamos vendo empresários aparecer na questão da vacina que não tem idoneidade. Está se revelando isso todos os dias na CPI. Então, o que eu quero tentar dizer é que nós temos alguns problemas que eu acho que são problemas culturais e estruturais na sociedade, que faz com que essa parceria quase que obrigatória entre governo e sociedade civil não se dê como poderia se dar. E, para mim, isso é um dos grandes empecilhos de fazer com que esse desenvolvimento possa ser um desenvolvimento mais acelerado, mais harmônico, mais justo com relação às populações que estão em deficiência. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu quero levantar. O que está acontecendo no Brasil com relação à instituição família? Eu acho que já foi discutido isso provavelmente nos 2 dias anteriores, que eu não tive chance de participar, mas o que você vê é, em muitas situações, quase que um escárnio da situação da família. E que você se reflete numa irresponsabilidade do que é ser pai ou do que é ser mãe, e irresponsabilidade até de ser um agente só reprodutor, porque os animais que são reprodutores, às vezes eles têm mais carinho com a cria do que qualquer outra coisa, e nós não temos isso. Esses inúmeros casos que eu não assistia, em que você vê morte de criança por parte de pai, por parte de adultos, com violência, as crianças, isso daqui é alguma coisa que a nossa sociedade se deteriorou.
não era uma situação dessa. Eu não sou saudosista, eu não estou falando isso por saudosismo. Eu estou dizendo, existe uma certa cultura que, de certa maneira, está permitindo que a instituição familiar seja não essa base que foi colocada, que tinha que vir com os pais, família, comunidade. O que está acontecendo é que nós temos que ter uma relação que agora começa a inverter um pouco. Nós temos que ter uma sociedade ativa para levar comunidades ativas que levam grupos sociais a preservar o que tem que ser preservado para a sanidade dessas crianças. Isso acontece na primeira infância, onde você tem populações de crianças que são absolutamente esquecidas da sociedade, seja nos programas de pré-natal que a mãe deveria fazer e não faz, seja nas questões de saneamento ambiental, que a criança, que foi o exemplo aí do telefone no esgoto, mas pior que o telefone no esgoto são as crianças que vivem no esgoto, que vivem nas favelas sem nenhuma condição de saneamento e de habitabilidade do ambiente onde eles estão, sem comida para poder trabalhar e vivendo num ambiente de violência, que é um ambiente de violência tão forte que é afetado por ausência de pai e mãe, ou por brigas, ou por violências entre pai e mãe, que essa criança sofre o que a gente chama de estresse tóxico. O estresse tóxico é um acúmulo de estresse. O nível de adrenalina da criança não cai. O resultado é que a adrenalina alta, as poucas sinapses, as poucas relações entre o sistema nervoso que eu criei na primeira infância possam ser destruídas. Isso quer dizer que é o seguinte, na grande janela de oportunidade que é a primeira infância, eu posso gerar um processo já de autodestruição da capacidade da criança, que depois vai se refletir na incapacidade de aprender, na incapacidade de ser um profissional, na incapacidade de constituir uma família. Então, é um processo que a gente vai notando a partir dos tempos. Mas o problema começou lá embaixo, na base, porque eu criei um estresse tóxico. E aí vem todas as questões. Bom, o que o Estado poderia fazer? O que a sociedade? Então, a sociedade vai lá e faz creche. A sociedade vai lá e cria mecanismos de trabalho possíveis para proteger essas mães, e assim por diante, contra a violência, etc. E o Estado? Então, vem o terceiro ponto, que é o último que eu ponho nessa resposta. Eu acredito que hoje, toda grande empresa, ela trabalha sempre tendo uma área de Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, em que normalmente até 7%, em alguns negócios até mais do que isso, até 20%, são para gerar novos produtos para você competir adequadamente no mercado. No Brasil não se faz isso na área social. E o papel que caberia à sociedade civil é exatamente gerar projetos exitosos em escala pequena, que mostra que é possível fazer a diferença. E fazendo essa diferença, cabe ao poder público gerar as políticas públicas de fazer isso daqui se expandir para toda a população. Eu acho que aqui está o nó da questão. O Estado tem esse poder multiplicador que a sociedade civil não tem. A sociedade civil tem essa capacidade de fazer pesquisa e desenvolvimento e, portanto, correr risco, que o Estado tem medo de correr risco. Então, a situação de somatória poderia ser extremamente edificante para a nossa sociedade, mas, por enquanto, esses dois ambientes ainda têm reflexos de um momento passado em que a gente não vê essa colaboração que precisava ter. Desculpe ter sido um pouco mais longo, mas a ideia era que havia um encadeamento entre o momento que a gente estava e chegar a uma resposta à questão que você colocou. Não, excelente, boa, muito boa. Excelente, foi muito bem. E agora eu vou aproveitar e já destrinchar, já adianto que eu vou, aproveitando as ideias do Marcos, esse primeiro falar do poder da sociedade no âmbito local e fazendo um gancho com essa questão familiar, vou dirigir essa pergunta ao Paulo, depois eu vou aproveitar a experiência do Germano e falar da parceria com o poder público e de escalar isso através de política pública. Então, eu vou começar com o Paulo para perguntar, talvez, da sua experiência das famílias, como você vê a situação. Não, e o que vocês estão fazendo e conseguem fazer para ajudar essas famílias a começar a transformar a própria realidade familiar. Isso, falou Marcos, estão muito alinhados, viu? É isso mesmo. Nós temos essa preocupação de primeiro os pais, e essa formação nós fizemos, são vários anos tentando,
E a pandemia nos ajudou muito nisso. Veio uma sacada no remoto, o mundo remoto, ele pode ajudar muito nisso. Então, o que nós fizemos? Já são 2 anos já aplicando. Toda semana, os pais dos nossos alunos recebem 2 vídeos. Cada vídeo é 2 minutos ou 3 minutos. Tem um vídeo, 2 perguntinhas e um plano de ação. E recebe por WhatsApp, que é que todos têm, e o celular. Toda semana, 2. Você vai ver, ao longo do ano, são 58 vídeos. E a nossa formação são coisas bem básicas, mas passando por valores, que se fala de habilidades socioemocionais, que depois pode chamar de virtude, né? E essas informações vão agregando e muda uma família. E olha, eu falo de famílias bem simples que temos aqui, né? Então, nós estamos agora atendendo 1.200 famílias. Imagina só, dessa forma. E agora vamos fazer uma outra etapa. Vamos passar essa formação para um Google Sala de Aula, para acompanhar mais cada família. Esse mundo remoto possibilita isso. E eu vi seu pai leu, se assistiu. E depois fizemos no final do ano, uma pesquisa de quanto levar em prática. Então, tem mais de 90% dos pais fizeram planos de ação. Mas plano de ação são coisas muito simples, né? Então, um dos pais, uma solução, né? Meu filho não quer estudar, não consegue estudar, porque, imagina, no meio da pandemia, fica em casa, só tem um celular. E o pai não tinha ideia do que o seu filho estava estudando, né? Não podia ajudar. E saiu numa das formações, plano de ação do pai foi: como eu não sei nada, eu vou dar um apoio no meu filho. E o meu apoio vai ser o quê? Eu vou sentar do lado dele e falar: vamos lá, eu estou do teu lado. E o filho, com isso, melhorou muito. Então, você veja, são esse monte de soluções pequenas que vão sendo implementadas. E aí o que você falou, né? Eu vou montar isso porque 1.200 pessoas é pouca gente. Se pensar, uma ONG, por melhor que seja, por maior que seja, ela não consegue ter uma ordem de escala, né? Mas nesse momento, o Estado poderia olhar, isso o meu pedido, assim, se ele pudesse pedir alguma coisa, né? Que se efetivasse, visto que essas ONGs, essas organizações fazem bem, dá para replicar, mas deixa as pessoas terem essas iniciativas, é o princípio aí que falou o Rodolfo, e depois, a partir disso, experiências muito boas, mas uma ONG não tem capacidade de uma replicação desse tamanho, e o Estado sim. Então, olha, tem dado muito certo, e a gente vê o efeito imediato no performance do aluno. E a gente sabe que esse menino vai levar a casa inteira para frente. Isso é uma boa formação. Então, tem soluções. São pequenas. No caso, são 2 vídeos de 3 minutos. Manda por WhatsApp, responde 2 perguntinhas e faz um plano de ação. É isso que nós fazemos. Legal. Muito interessante. Sabemos aí dos resultados que são bastante relevantes, vale a pena, para quem não conhece, acompanhar, conhecer um pouco mais do trabalho do SEAP. Eu já pego o gancho aqui e jogo para o Germano. O Germano tem esse trabalho de experiência, de apoiar o setor público. Eu queria ver, Germano, o que você tem a nos dizer, talvez, da sua experiência, da sua visão sobre esse assunto, complementando aí tanto o que o Marcos brilhantemente trouxe, como da experiência maravilhosa que o Paulo apresentou. Legal, ótimo, Rodolfo. Então, assim, falar 3 coisas para tentar amarrar, né? O que acontece? Primeira questão que a gente sempre fala aqui no Telos, que os desafios públicos não são necessariamente desafios estatais. Então, nós, como sociedade, precisamos entender que um desafio público no nosso bairro, na nossa sociedade, na nossa cidade, não é uma única e exclusiva responsabilidade do Estado. Nós, como sociedade, precisamos entender
para que nós tenhamos um desenvolvimento consistente de longo prazo, nós precisamos, como sociedade, nos apropriarmos do desenvolvimento. Para isso, a parceria é fundamental. É, vamos dizer assim, inconcebível acreditarmos que no século XXI, com uma sociedade com constante transformação, transformações rápidas, disruptivas que acontecem, a gente coloque a responsabilidade apenas no Estado. Não é que o Estado não tenha responsabilidade, mas nós, como sociedade, precisamos andar juntos. Para isso, a gente precisa ter a parceria da sociedade civil com o poder público. E toda vez que a gente fala da parceria com a sociedade civil e o poder público, a gente precisa qualificar essas parcerias. Como o Marcos colocou, muitas vezes essas parcerias foram mal executadas, foram mal planejadas, mal formuladas e caíram em descrédito. Mas é importante a gente entender que não é o descrédito do instrumento de parceria, é o descrédito, muitas vezes, da forma como foi feita. Então, só para a gente não sempre, muitas vezes, criar um estereótipo de que tudo que é parcerizado com o poder público é ruim ou tem uma segunda intenção. E aí, quais são esses instrumentos de parcerização entre sociedade civil e poder público? Eu queria listar aqui algumas, que eu acho que é sempre importante para quem está ouvindo, que não sei, que algumas pessoas que atuam com o governo, mas outras pessoas não. O que acontece? Hoje nós temos diversos instrumentos de parcerização. Uma delas é a publicização. É a parceria, segundo a lei do Miroski, que formaliza a parceria do poder público com a sociedade civil sem fins lucrativos, as organizações sociais sem fins lucrativos, as OCIPs. A publicização e o Miroski prevê 3 formas da gente celebrar essa parceria. Uma delas é o acordo de cooperação, onde a organização sem fins lucrativos parceriza com o poder público, onde não há transferência de recursos, há uma transferência de conhecimento, que é o que o Marcos colocou, Ou seja, há uma experiência, muitas vezes, na sociedade civil que é muito efetiva, que transforma a vida dos jovens ou das crianças, seja a área que for, dos idosos, e a partir dessa experiência, o poder público fala, eu quero escalar essa solução. Então, o que é a parceria? A parceria do conhecimento, do método, da forma de fazer, que é o acordo de cooperação. Não tem troca financeira. Segunda forma é o termo de fomento. O termo de fomento é, como o Marcos colocou, os conselhos. Conselho da criança e adolescente, o conselho do idoso, a lei Rouanet, a lei do esporte, de incentivo ao esporte, onde o Estado abre um edital para concorrência de projetos públicos e aí, então, a sociedade civil inscreve seus projetos. Olha, eu faço isso no meu bairro e eu acho que isso transforma vidas. Eu gostaria de recurso público para financiar essa iniciativa. Termo de fomento. A sociedade civil provoca o Estado. Tem uma terceira forma de parcerizar, que é o termo de colaboração, que é o Estado fala o que ele quer, o que ele demanda para fazer aquela atividade e, a partir disto, a sociedade civil concorre àquele edital, que é o caso, por exemplo, das OSs. Então, um termo de colaboração para executar um serviço, como, por exemplo, a Orquestra de São Paulo, como, por exemplo, a administração de museus, como, por exemplo, a administração, muitas vezes, algumas vezes, de UBSs, Unidades Básicas de Saúde, pronto atendimento, que é um serviço público gratuito, mas que não é estatal, é desenvolvido e executado por uma organização sem fins lucrativos com recurso público. Então, esse é um terceiro ponto. E aí, outra forma, que é também a parceria com a sociedade, e nesse caso, com a iniciativa privada. E é importante, muitas vezes, que esse debate, que muitas vezes ficou, vamos dizer assim, num campo político partidário, muitas vezes, infelizmente, às vezes contaminando o instrumento de parcerização, que é a privatização, as concessões e as PPPs. E é importante entender, privatização é quando o Estado vende um bem, O Estado vende um bem
e com esse recurso ele aplica em outras áreas de prioridade. Então, o governo não vai ter mais aquele bem, né? Uma outra coisa é a concessão, que muitas vezes ele vai conceder o poder de uso, né? E que muitas vezes aquele poder de uso pode ser gratuito ou pode ter um pagamento, como, por exemplo, as estradas, muitas vezes os metrôs, né? Então, a gente tem uma concessão, né? Ou, por exemplo, até como a gente estava falando do saneamento. Ele concede o direito de uma empresa oferecer aquele serviço. Em contrapartida, vai ter uma tarifa. Em contrapartida, o poder público, às vezes, vai subsidiar essa tarifa. Por fim, a gente tem também uma coisa que está em crescimento, que é o Social Impact Bonds. Social Impact Bonds é uma outra forma de parcerização que está surgindo. Um instrumento que surgiu inicialmente na Inglaterra, que é o governo contratar impacto social. O que isso significa? Você pega uma escola que tem lá nos adolescentes, no ensino médio, uma grande evasão escolar, né? Muitos alunos não concluem o curso. Suponha que a cada 10 crianças, 4 não concluem. Isso é ruim, porque é um custo para a sociedade de um aluno que não conclui seus estudos. Então, o governo vai lá e fala, eu quero contratar a redução dessa evasão. Eu quero diminuir pela metade. A cada 10, né, num período aí de, 4 anos. A cada 10, 2. E aí o governo contrata aquele impacto. E o governo só paga se aquela ONG, aquela entidade sem fins lucrativos, atingir o resultado. Social Impact Bonds, outra forma. E, por fim, para concluir, o voluntariado, né, que é uma forma também de parcerização, onde a sociedade civil ajuda, e isso é muito comum em outros países, como nos Estados Unidos. A sociedade se voluntaria não só nas ONGs, a sociedade se voluntaria dentro de hospitais públicos, dentro de creches públicas, né, onde você tem essa possibilidade. E as organizações sem fins lucrativos também podem parcerizar com o poder público do ponto de vista de conhecimento, de advocacy, de pesquisa, né, é outra forma também. Então, essas são algumas das possibilidades de parcerização. Aqui no Telos, a gente tem feito muitas dessas parcerias, né, que é exatamente o que o Marcos colocou. O que acontece? O poder público, por sua escala, por seu gigantismo de escala, né, e quando a gente fala disso, o que a gente está falando? Por exemplo, na área de educação, a gente tem 42 a 45 milhões de crianças que frequentam escolas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Olha o tamanho disso, olha o tamanho do desafio. Na saúde, a gente está falando de aproximadamente 150 milhões de pessoas que são SUS dependentes, que se ficam doentes agora, o único sistema de saúde que ela tem é o sistema SUS. Então, o desafio é gigante. Para executar isso, o governo, ao mesmo tempo, tem suas amarrações. O governo é averso ao risco. Por quê? Porque se o gestor público erra numa decisão, ele responde no CPF. Os seus bens são bloqueados, sua conta bancária é bloqueada, seu nome, o seu CPF, portanto, é bloqueado. Então, imagina o gestor público com desafios tão grandes querer arriscar, querer testar algo novo para tentar um resultado diferente. Ele se torna, então, averso ao risco. E aí entra o papel da sociedade. O papel da sociedade em testar, em experimentar, que muitas vezes tem mais agilidade. Porque o governo que vai contratar alguma coisa tem um processo de licitação que é muito grande. Então, a sociedade é mais ágil, mais eficiente, mais criativa. E se a gente testa e prototipa essas soluções, o governo se inspira nisso e ganha escala. Então, esse é um caminho de sucesso. Todos os países desenvolvidos que têm um modelo de parcerização da sociedade civil com o poder público se desenvolveram em áreas sociais centrais por meio de parceria, né, como é o caso do Reino Unido. Então, essa experiência ela é exitosa de parceria. E o Telos faz exatamente isso, né? Nós buscamos prototipar, inovar por meio do design, em soluções, né, em escolas, em uma escola, em duas escolas, em uma UBS, essas experiências para que a gente possa inspirar o poder público a pegar as soluções e levar para mais escalas. Legal, Germano. Isso daí bem interessante, bem instrutivo, uma aula praticamente dessa parceria, de como pode ser criado. E eu volto para o ponto inicial que o Marcos colocou.
dessa dificuldade, um histórico que criou uma desconfiança, e agora eu acho que talvez tenhamos que ter uma necessidade de criar, a partir das boas experiências, da publicidade delas, de fazer isso ganhar escala e ganhar maior impacto. Eu queria aproveitar, pegar um gancho, até já vou adiantar o seguinte, eu vou trazer uma última rodada aqui, porque é incrível como o tempo flui nessas conversas, é 7h50. Nós vamos fazer uma última rodada aqui de conversa, eu vou trazer alguns temas, mas se vocês fiquem à vontade também para fazer algum complemento, algo mais específico, depois eu vou convidar a Karina para apresentar o case de São Paulo sobre primeira infância. Eu vou direcionar para o Marcos. Marcos, você comentou desse desafio dessa desestruturação familiar, você também tem uma experiência com estruturação de projetos relacionados à primeira infância, que tem um impacto importante nessa transformação. Eu queria ver um pouco com relação à sua visão sobre o nível de consciência que se tem sobre esse desafio social e qual a visão, talvez, hoje dos filantropos, como que isso está se direcionando e qual a perspectiva, talvez, que a pandemia explicitou uma série de coisas, teve o recorde aí de doação no passado, se isso vem para ficar, um movimento crescente de tomada de cada vez mais consciência, ou se temos alguns desafios ainda de conscientização, de construção desse ambiente em que haja essa colaboração e se realmente essa responsabilidade compartilhada, né? Bom, eu vou partir de 2 exemplos para mostrar para vocês como é que esse processo pode ocorrer. Foi chamado pela família Vidigal para poder reestruturar a fundação, que era uma fundação que tinha seu âmbito, e nós introduzimos o tema da primeira infância, que era um tema que foi possível provocá-los nessa direção, e eles puseram como prioridade, porque nós já podíamos utilizar o conhecimento que veio de uma coisa chamada neurociência, que mostra a importância dos 100 primeiros dias da criança e depois você olhar os 1000 primeiros dias da criança e você chegar à criança nos 5, 6 anos, quando a maturidade cerebral praticamente está pronta. E o que acontece nesse período? Nós não tínhamos no Brasil nenhum programa formal de governo com relação à primeira infância. Eu estou falando daqui do ano de 92, 93, quer dizer, o próximo ano deve completar já 20 anos dessa história, e nós introduzimos o tema, uma fundação introduziu o tema. E nessa introdução do tema, a primeira atividade que nós fizemos foi se cercar dos melhores especialistas que nós encontrávamos no mundo sobre o tema. Eu fui procurar as pessoas que mais poderiam fazer e fizemos uma série de workshops em que essas pessoas poderiam apresentar o que sabiam. E nós aproveitamos o que eles disseram para nós que sabiam. Resultado da história, nós fizemos em 5 cidades o que eu chamaria aí do projeto de pequena escala, para ver se nós teríamos programas que pudessem transformar o entendimento da sociedade e mostrar os resultados de impacto na criança, na mãe, no pai, na versão de família que a gente poderia trabalhar. Bom, fizemos e fomos usar um processo de desenvolvimento que foi medido quando essas crianças que entraram no programa fizeram 5 anos, que mostravam claramente que a criança brasileira, independente dessa situação econômica trágica ou social que a gente está falando, a criança brasileira, se ela é atendida na primeira infância, ela consegue ter o mesmo nível de desenvolvimento de uma criança que nasceu no Canadá e nasceu na Austrália, que foi os 2 países que nós pegamos de comparação. Então, eu podia fazer um atendimento de ponta para essa criança nessas experiências pequenas. Felicidade que nós tivemos. Esse tema veio a público, o governo do estado de São Paulo criou um programa chamado Primeiríssima Infância, que leva isso para todas as cidades do estado de São Paulo como programa governamental. O governo federal, através do que era naquele momento o Ministério de Desenvolvimento, também se preocupou com o tema. Eu sei que a coisa ganhou escala. E na Prefeitura de São Paulo começa com o período em que foi governo Haddad, com a esposa do Haddad, que fez um programa naquele momento procurando o tema. Bom, essa experiência, para mim, ficou muito forte no momento em que eu fui trabalhar no Amazonas. Uma fundação europeia, eu tinha feito um trabalho para eles falaram, Marcos, me traz uma ideia provocativa aí que... Eu falei, bom, se eu melhorar a primeira infância no Amazonas, eu melhoro em qualquer lugar do Brasil, né? E
fizemos um projeto trabalhando com 68 comunidades distribuídas no Rio Negro, e montamos esse programa com base num personagem chamado agente de saúde, que era uma pessoa que é contratada se ela tiver só até o 2º grau, não fez universidade. Pusemos essa pessoa e monitoramos todo o processo de educação dessas senhoras, do trabalho que ela fazia na comunidade e no resultado na qualidade de vida da criança, para ver se a criança estava se desenvolvendo como devia. Todas as avaliações fantásticas. O que me chamou a atenção foi a avaliação que me veio das agentes de saúde, que eram pessoas que eram manipuladas pelos governos porque eram contratadas pelos municípios. Então, o indivíduo elegia-se como prefeito, ele punha uma porção de agente de saúde, que era agente de saúde que ajudou ele a ser prefeito. E entrava um outro prefeito e trocava esse pessoal. Bom, eu treinei essas pessoas, resultado, se transformaram em pessoas extremamente importantes para as mães, para os pais, para as comunidades ribeirinhas onde elas atuaram. Todos os indicadores de sucesso positivos, mas elas valorizaram o programa delas de uma maneira fantástica. E eu fui descobrir por quê. Primeiro, era a primeira vez que alguém ensinava elas a fazer alguma coisa. Não tinham tido nenhum curso. Segunda coisa, no momento em que eu pus essas mulheres juntas para aprender, essas mulheres aprenderam com as outras mulheres práticas que eram comuns e que são práticas culturais, são práticas que a antropologia explica melhor do que a medicina. E terceiro, com essas mulheres fazendo isso e sendo respeitadas pela comunidade, não tem prefeito que tira elas porque mudou o governo. Resultado da história, o programa foi de tanto sucesso que eu participei de um processo que o governador me pediu e nós montamos a primeira política pública para a primeira infância de um estado brasileiro, que foi aprovado na Assembleia Legislativa de lá, com toda a participação da sociedade civil. E aqui estavam as entidades ligadas à igreja, as entidades ligadas a movimentos sociais, etc. Todo esse processo de participação culminou numa política pública. Então, eu sou otimista nesse sentido, porque eu acho que você pode tomar a iniciativa no nível privado e fazer a coisa mudar. Eu não acredito nas iniciativas individuais, porque tem sempre esse perigo da sociedade civil de indivíduo achar que ele é o dono da verdade com a organização que ele montou. Quando, na verdade, se esse processo não for um processo de compartilhamento entre pessoas, e essas pessoas fazendo a organização ser realmente uma organização social, aí a coisa funciona, né? E funciona também para o setor público. Essa é a grande diferença que eu vi, é a grande diferença que eu gostaria de deixar como testemunho para vocês. Isso tudo está escrito, nós temos livros que mostram como é que esse processo se deu e está à disposição daqueles que se interessarem mais a fundo sobre essas histórias. Obrigado. Perfeito, Marcos. Incrível essa história. Alguns talvez já conheçam. Quem não conhece, eu realmente convido a conhecer. E praticamente é uma trajetória de construção de um caso de sucesso, né? O que é muito importante, que agora está sendo replicado pelo país. Isso gera um impacto e gera de uma forma perene, né? De forma sólida. Eu queria aproveitar, convidar Paulo, você a comentar uma coisa que eu tenho alguma notícia, né, da mudança social aí no CEAP, na região, desde quando começou. Hoje é uma região que se desenvolveu, mas o CEAP ele faz parte dessa história de desenvolvimento, né? Todo o processo que as famílias colocaram. Isso vai muito além do que a educação e a formação profissionalizante que vocês trazem, né? O impacto ele é mais profundo. Se você puder falar um pouco, eu acho que isso é uma história interessante para ver até onde a ação da sociedade civil pode chegar nessa transformação. Acho que é um exemplo muito interessante, muito concreto. Muito obrigado. Essa é uma colocação que ele podia ficar também falando muito. Inclusive, saiu o nosso documentário agora, explicando a história do CEAP, 36 anos. E um dos nossas chaves aí é educação além da educação. Quando a gente forma o aluno no trabalho, a repercussão a médio e longo prazo é muito grande. Sabe, a gente fala muito, o discurso é algo que sempre consegue ser elaborado com argumentação mais ou menos boa, né? Minha sugestão, assim, para quem estiver nos ouvindo aí,
vir aqui nos conhecer. Ou então ir numa ONG, que você conhece que é boa, e passa lá. Porque você vê, são programas de Estado, programas de empresas, né? Muita coisa. Você vê, e a argumentação, os números, as estatísticas são muito grandes, né? Eu acho que é muito importante a pessoa ter uma preocupação social, mas ir ver. Isso é uma coisa que nós vemos aqui, viu? Então, passa uma manhã, ou vem conhecer. Nós fizemos um dos nossos pontos mais fortes aqui, na parte mais alta do prédio, a gente montou um mirante. E nesse mirante a gente vê toda a região. Vê praticamente as 1 milhão de pessoas em volta de nós, né? E aí vê as fotos anteriores. Quer dizer, ainda é bastante pobre. Eu diria assim que, dependendo do horário, não é bom passar por aqui. Tem muitos lugares que não são nada. Mas a ação que você vê nas pessoas, conversar com alunos, é a melhor resposta, viu? Então, quando as pessoas vêm aqui, nós pega um aluno e converse com ele o que ele está achando. Ou pegue um pai, converse com ele e veja o que ele está achando. Sabe, o resto a gente pode argumentar, dizer testemunhos, mas venha e veja. Entre em contato. Isso também ajuda muito depois a interpretar grandes projetos, viu? Tudo bem, eu falar aqui é um micro, são 600, mas são 1.300 alunos, é pequeno, né? Mas eu diria isso, veja o concreto, veja, converse, pode ir na casa da pessoa, que todos moram aqui por perto, não precisa, poucos usam ônibus, né? Porque é aqui por perto. É marcante, viu? É tocante. Eu tinha uma das coisas, eu acho que bacana, nós começamos a participar de Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Já imaginou? E nós preparamos bem os alunos. Então, um aluno ganhou medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu liguei, eu sempre faço isso, eu ligo para cumprimentar, né? Então, a mãe não atendia. Aí insistia, vou falar com essa mãe dela, atendeu. Eu falei que eu estou trabalhando agora, não posso falar, né? É diarista. Não, mas eu quero falar, eu sou diretor do colégio, da escola, queria falar com a senhora. Seu diretor, o que meu filho fez? Por favor, não quero mais notícia ruim. Eu, não, seu filho ganhou uma Olimpíada, uma medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática. A mulher começou a chorar, mas chorar. Calma, eu queria falar dela, ela pediu para mim. Então você vai fazer um favor para mim. Liga para o pai dele, porque se eu ligar, ele não vai acreditar. Eu fui lá, liguei para o pai dele. Então são patamares que a educação possibilita, não só para o menino, mas como para a família e depois para os vizinhos, que é impressionante. São 36 anos aqui. Acho que parte do crescimento da nossa região, com certeza, faz parte aqui do CEAP. Foram 7.500 alunos ao longo desses anos, 7.500, com as suas famílias, que fazem parte da educação, naquela nossa ordem, né? Pais, professores e alunos. Então, estão todos convidados, todos que estão assistindo, meus três companheiros aqui, você também, estão aqui convidados para conhecer, porque a visão prática, eu sou engenheiro, então, desculpa, né? Eu sou engenheiro educador, mas eu sou engenheiro. A visão prática de como as coisas funcionam responde todas as perguntas. Excelente, excelente, Paulo. Muito inspirador. Já até colocaram aqui o endereço do CEAP no chat. Talvez receba alguma visita em breve aí. E, de fato, o contato com a realidade é parte do processo de transformação e do entendimento, né? Muito bonita essa história do que o investimento nas pessoas pode fazer e acontecer na vida de uma família. Germano, eu trago aqui já na sequência para chamar a Karina também, peço desculpas pelo atraso, a conversa realmente foi fluindo. Você teve uma experiência interessante na pandemia, o TEDOS organizou uma série de iniciativas, houve uma diferença, talvez uma consciência maior do envolvimento da sociedade,
e dessa responsabilidade. Então, como você vê o que vocês fizeram e o que vai ficar de legado, né, para isso? A partir daqui, o que vamos construir? Qual o caminho a percorrer? Legal, Rodolfo. Bom, acho que, sendo objetivo, acho que a pandemia escancarou, né, a realidade social do Brasil e o quão frágil, né, a nossa sociedade ainda é, do ponto de vista social, e quanto também a classe C, né, que nos últimos anos havia conseguido algumas conquistas, né, na pandemia retrocede, e isso também mostrando um pouco que grande parte desse crescimento, né, da classe C no Brasil, uma nova classe média, foi por parte do consumo e não, na verdade, de também desenvolvimento social de fato, né? Então, acho que tem esses desafios e a pandemia mostrou isso claramente para todos, o que gerou um movimento também de muita empatia, né, de muita compaixão, da sociedade se reunir para conseguir fazer esses investimentos sociais, né? Na pandemia houve aí alguns cálculos, tanto do IDES, o próprio IDES aqui, que o Marcos é um dos fundadores, quanto também do GIF, do Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Estima-se que houve uma mobilização de aproximadamente 7 a 9 bilhões de reais em doações no ano da pandemia. No caso do Telos especificamente, nós fizemos uma ação que foi lançar o Covid Zero, que foi nenhuma morte por Covid é aceitável, né? Ou seja, a gente precisa defender a vida, e aí, nesse caso, então, foram 3 pilares de atuação, um pilar na área de saúde, outro de desenvolvimento social e outro de desenvolvimento econômico. Então, na área da saúde, nós ajudamos o Hospital das Clínicas pelo uso da inteligência artificial, criamos um robô que lia, né, ele conseguia ler os exames de ressonância e tomografia do pulmão, e a partir da inteligência artificial e da aprendizagem do Learning Machine, ele conseguia identificar qual a porcentagem do pulmão que estava comprometido, e a partir disso fazer um protocolo de atendimento para redução da mortalidade, né, por Covid. Essa solução ajudou 40 hospitais públicos no Brasil inteiro, e agora é um dos robôs de inteligência artificial mais eficientes hoje no Brasil. Outra solução que nós ajudamos também na Secretaria de Desenvolvimento Social foi a desenvolver a estratégia de distribuição de cestas básicas no estado de São Paulo, né? Então, geralmente nessas crises há uma grande sensibilização e demanda por doações, e aí a gente ajudou então a coordenar essas doações. E, por fim, também na área de desenvolvimento econômico, nós também criamos uma plataforma de competição de tecnologia para ajudar na Covid, onde as secretarias colocavam seus desafios e startups concorriam, então, a esse edital para ajudar, né? Então, foi uma experiência muito bacana que a gente teve, então, Covid Zero, onde a gente mostra, né, que a sociedade também está preparada quando existe essa chamada para ação, né? Conhecida aí como call to action, né? Então, quando o poder público também convida a sociedade para participar, a sociedade reage, se mobiliza. Então, acho que foi um grande aprendizado. Tomara que nesse novo normal, né, no pós-pandemia, a gente tenha isso como algo mais rotineiro, né, dentro da sociedade, que é a parceria da sociedade civil junto ao poder público para enfrentar os desafios sociais, e que tem oportunidade, pode gerar grandes resultados. Então, é isso. Legal, muito obrigado, Germano. Convido aí vocês, quem não acompanhou, a entrar lá no site do Telos, ver os projetos. De fato, sempre tem muita coisa acontecendo, é muito dinâmico, é bem interessante. Eu queria agora, sem mais delongas, passar a palavra para a Karina. Já saiu aqui bastante, um pouco até da história da causa da primeira infância no Brasil. E a Karina, ela trabalha na Prefeitura de São Paulo, justamente com o programa de primeira infância, e acho que fica um registro de um case, né? Nós falamos aqui muitas coisas de apoio público às famílias, e o que tem sido feito em vários lugares, também em São Paulo, serve como uma referência para nós entendermos como que isso pode ser feito de uma forma muito concreta e já consolidada, que funcione, que traz muito resultado para a sociedade. Por favor, Karina. Obrigada, Rodolfo. Foi muito inspirador ouvir o Marcos, o Germano e o Paulo
conhecer a experiência aí do CEAP, Paulo, fiquei muito interessada em conhecer. Parabéns pelo trabalho. E, bom, eu vou tentar ser breve e apresentar aqui a nossa experiência de São Paulo como um case, muito humildemente, né? Espero que seja realmente um case de sucesso. Mas eu achei bastante propício trazer um exemplo de primeira infância para esse painel, que trata do cuidar, né? Porque eu acho que a criança representa muito bem essa necessidade do cuidar e desse cuidar compartilhado, como já foi mencionado aqui antes, né? A criança como um sujeito em desenvolvimento, né? Ela requer esse cuidado multidimensional e compartilhado entre família, sociedade e Estado. E, de fato, né, a nossa Constituição tem um artigo específico, né, que fala dessa responsabilidade compartilhada e da necessidade do cuidar da criança e do adolescente com absoluta prioridade. O desenvolvimento da criança, ele ocorre em múltiplas dimensões. E o cuidado com a criança, ele precisa levar em conta todas essas dimensões. Então, do ponto de vista do poder público, né, e falando especificamente agora da administração municipal, que é o nosso caso, né, isso significa o envolvimento de diferentes áreas, de diferentes pastas, na elaboração e na implementação das políticas públicas voltadas para a primeira infância, né? Seja as clássicas, como educação, saúde, desenvolvimento social, mas também outras, né, tão importantes quanto como cultura, desenvolvimento urbano, esportes, Secretaria do Verde. Então, isso é algo que rege as políticas públicas voltadas para a primeira infância, né? Então, assegurar o pleno desenvolvimento das crianças, isso significa atender todas as suas necessidades. E para que as políticas setoriais sejam, de fato, eficientes e efetivas, elas precisam estar articuladas e integradas. Mas isso, no poder público, ainda é um grande desafio, porque, claro, né, pela tradição, o poder público é muito compartimentado ainda, ele funciona muito em caixinhas, então é muito, muito difícil quebrar essa lógica e trabalhar todo mundo junto, né, perseguindo aí o mesmo objetivo. Mas é essa noção de intersetorialidade que tem orientado muito a política municipal da primeira infância em São Paulo, né? Que ela foi instituída por uma lei municipal que veio do Legislativo. E um dos grandes marcos da nossa política foi a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018. Esse plano ele foi elaborado num processo participativo, com a colaboração da sociedade civil, uma colaboração muito forte das organizações que atuam em São Paulo na área da infância, trazendo a sua experiência dos territórios da cidade. Então, foi um processo muito interessante e que concretizou esse plano, que é um plano a longo prazo, né, de 2018 a 2030, alinhado aos objetivos sustentáveis, né, da ONU, e que ele traz as diretrizes para todas essas áreas, né, que eu já mencionei, as diretrizes para a cidade, e ele é concebido como um plano não de governo, não de uma gestão específica, mas um plano para a cidade, feito pela cidade, para a cidade, a longo prazo, independente de quem estiver à frente da prefeitura. E o plano, ele foi o responsável também por a gente criar uma estrutura de governança dentro da prefeitura, que é o coração que tem movido as nossas ações
nesses últimos anos. E essa estrutura de governança, ela extrapola até o âmbito interno da prefeitura, porque ela institui, por exemplo, também uma comissão de avaliação da implementação desse plano, que tem a participação da sociedade civil, a participação de representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Legislativo Municipal, e que tem a função de controle social da implementação da política, né, que é extremamente importante. Então, uma das diretrizes também do plano é a priorização das crianças em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem um olhar muito específico para os territórios da cidade, né? Acho que todos aqui sabem que a cidade de São Paulo é muito marcada pela desigualdade territorial. A gente tem em São Paulo aproximadamente 1 milhão de crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos, das quais aproximadamente 1/3 é beneficiária do programa Bolsa Família. E essas crianças se concentram muito nas franjas da cidade, né? Pedreira, por exemplo, né, onde está o Paulo, é um desses distritos que são o que a gente chama de distritos prioritários da nossa política, porque é um dos distritos mais vulneráveis para a primeira infância, né? A partir de indicadores que a gente levantou. Então, a gente tem um foco muito grande em alguns distritos específicos que são os mais vulneráveis da cidade. E quando a gente fala de vulnerabilidade, acho que é muito importante mencionar também que quando a gente fala do cuidar na primeira infância, isso passa necessariamente pelo cuidar de quem cuida, né? A gente não pode esquecer de quem cuida, que são as famílias, são os pais, são as mães, são os cuidadores, né, que estão mais próximos às crianças. Então, é extremamente importante também a gente lembrar de que a tarefa de cuidar de uma criança é uma tarefa muito complexa e ela exige muito das pessoas. Então, a gente precisa muito cuidar de quem cuida também. E eu acho que a pandemia, ela escancarou isso ainda mais, né? Ela aprofundou ainda mais as desigualdades da cidade, ela teve um impacto muito grande nas crianças, nas famílias, né? Por conta do isolamento social, o fechamento das escolas, o aumento da insegurança alimentar, do estresse tóxico dentro das famílias, o aumento da violência doméstica, enfim, inúmeras situações que já são temas que nós trabalhamos dentro da política da primeira infância, mas que precisam ser intensificados a partir de agora, né, na situação na qual a gente se encontra. E as parcerias, como foram mencionadas aqui, né, ao longo desse painel, são de extrema importância para isso, né? Então, muitas das nossas ações são realizadas em parceria com a sociedade civil, que traz a experiência, a expertise, além, claro, né, de parcerias com empresas, com outros financiadores que também apoiam. Isso é extremamente importante para a política e ainda mais agora, né, num momento de crise sanitária. Então, para finalizar, eu só queria destacar alguns avanços, né, da nossa política na cidade nos 2 últimos anos. Foram principalmente a ampliação do atendimento na educação infantil, né? São Paulo sempre tem, historicamente, aí, uma situação de fila de creche, né? Não só São Paulo, acho que a maioria das cidades brasileiras, né? Mas São Paulo tem conseguido avançar muito, inclusive zerou a fila no ano passado. Agora, com a pandemia, né, entram novas dinâmicas aí, novos desafios, de muitas crianças migrando da rede privada para a rede pública. Isso vai trazer novos desafios para o município, mas temos avançado e olhado com muita atenção para isso. Tivemos também a ampliação do programa Mãe Paulistana, né, que atende as gestantes, a implantação do serviço de família acolhedora, que é de extrema importância para as crianças na primeira infância, a ampliação da licença paternidade para os servidores municipais, assim como a disponibilização de um curso de paternidade responsável, né? Esse curso está disponível na plataforma da Escola Municipal,
da prefeitura, tanto para servidores quanto para o público em geral. Até convido todos a conhecerem esse curso, que foi elaborado uma parceria também. E, por fim, eu queria destacar também a elaboração de um protocolo integrado de atenção à primeiríssima infância, que desenvolvemos ao longo do ano passado, um trabalho que envolveu assim muitas pessoas, muitos servidores das secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, servidores que estão na ponta realmente, atendendo o cidadão no dia a dia. Foi um processo longo, complexo, num cenário de pandemia, mas muito participativo, que aconteceu com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e cuja principal intenção é aumentar o acesso das famílias aos serviços que estão disponíveis. Porque o que a gente sabe é que ainda existem muitas famílias que não acessam os serviços e os benefícios que estão ao seu dispor, não conhecem, né, os serviços, mesmo internamente, né, na prefeitura, as equipes de uma secretaria muitas vezes não conhecem os serviços que estão disponíveis nas outras secretarias, então esse projeto tem também um papel de informar e integrar os serviços da porta para dentro, né? E então é um projeto que a gente está apostando muito e muito confiantes dos resultados dos impactos positivos que vai ter. E aí a gente deve contar também logo com a parceria aí do Instituto Telos para nos ajudar na implementação desse protocolo em toda a cidade, que, claro, em si falando de São Paulo, é sempre um desafio, né, pelo tamanho da cidade. Enfim, teria muito mais coisas para contar, mas um breve resumo. Quem quiser saber de mais, pode me contatar. A gente tem informações também no site da Secretaria de Governo. Temos lá um apartado sobre a política municipal pela primeira infância, com muitas informações. Convido a todos que se interessarem a consultar. E agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar aqui. Muito obrigado, Karina. Eu acho, enfim, como eu já falei, tem sido feito um trabalho bastante inspirador. Vários critérios até que o Marcos apresentou anteriormente, você descreveu como acontecendo aqui. Então, é muito gratificante ver isso, né? Esse processo. Convido o pessoal a procurar mesmo conhecer. Já colocaram aqui no chat o link. E, bom, pessoal, acho que a conversa está muito boa. Nós passamos um pouquinho até do horário. Mas infelizmente é o momento de encerrarmos aqui, não só o painel de hoje, como o fórum, né? A nossa primeira edição desse fórum, tínhamos planejado fazer presencial, esse ano ainda não foi possível, esperamos que ano que vem, em outro contexto, todos temos essa esperança de ter a oportunidade de fazer presencial, de estarmos ali conversando também, enfim, de termos outro tipo de relacionamento. O mundo virtual permite uma série de interações e a oportunidade de estarmos aqui, independentemente do contexto, mas a interação presencial tem riquezas, né? Da convivência, enfim, esperamos em breve podemos voltar a fazer esse trabalho. Eu agradeço imensamente a todos os que estão aqui nos acompanhando e nos acompanharam ao longo dos dias, sobretudo a vocês, Marcos, Germano, Paulo, Karina, que generosamente aceitaram o nosso convite de compartilhar o tempo. Para mim, e não tenho dúvida que para muitos foi uma verdadeira aula, muito do que escutamos aqui, bastante inspirador, vai fazer refletir, nível de profundidade e, ao mesmo tempo, um conteúdo muito acessível. Eu, pessoalmente, estou muito feliz, tenho certeza que todos bastante contentes de ter podido compartilhar esse momento com vocês. Bom, é isso, fechamos. No primeiro dia tivemos essa jornada, né, de falar do cuidado desde a perspectiva familiar, intrafamiliar, a relação paterno-filial, materno-filial, cuidado dentro de casa. Depois expandimos a relação do trabalho com isso, a importância do equilíbrio trabalho-família, qual o papel que as empresas podem assumir na realização desse suporte público ao cuidado, fazer parte das redes de apoio. E, por fim, hoje falamos dessa perspectiva mais ampla da sociedade, do Estado, dessa responsabilidade compartilhada, subsidiária e da efetivação de vários direitos que estão envolvidos,
e prescritos na Constituição, mas que precisa de mobilização da sociedade. Então, acho que foi uma jornada bastante ampla, com diferentes aspectos, todos eles complementares, em torno do tema que, na nossa opinião, é o mais importante da sociedade, cuidar das pessoas. É isso que constrói a sociedade, que vai fazer com que toda a transformação que nós desejamos para melhor para o país e para a vida de cada um dos brasileiros vai se tornar realidade. E esse é o passo necessário para que isso aconteça. Esses painéis vão ficar disponíveis depois para todos que se inscreveram, está sendo gravado isso, nós vamos disponibilizar também uma série de outros tipos de conteúdo ao longo dos próximos dias, vocês vão receber por e-mail, para consolidar e ter acesso para isso ficar de forma perene disponível para todos. Então, alguma surpresa virá, fiquem atentos, leiam os e-mails que nós vamos mandar, não vamos abusar da paciência de ninguém, realmente o que chegará é conteúdo, e conteúdo de qualidade, construído a partir do que foi conversado nesses dias, e tudo foi muito inspirador. Convido vocês também, evidentemente, a conhecer o trabalho de Family Talks, acho que o link vai ficar aí disponível, né, nas nossas redes sociais, acompanhar. Muito dessa discussão, nós trazemos ela de forma perene no nosso trabalho, no mundo político também, enfim, acho que vale a pena, recomendo vocês a conhecer o nosso trabalho, nos seguirem, enfim, estarem mais disponíveis. Eu agradeço imensamente a companhia ao longo desses dias e, enfim, infelizmente, declaro o fim aqui do nosso fórum. Espero encontrá-los numa próxima ocasião. Muito obrigado e um grande abraço a todos.